Meus queridos, falar agora de um outro tipo de movimento, MUV, chamado de movimento uniformemente variado. Tá? Primeira coisa, estabelecer a relação dele com o movimento uniforme. No movimento uniforme, a minha velocidade era sempre constante, a aceleração era igual a zero. Tá? No movimento uniformemente variado, o que vai acontecer? A velocidade ela vai alterar, tudo bem? Só que ela vai alterar em quantidades iguais, em tempos iguais também. Então, ela vai alterar de uma maneira constante, tudo bem? Percebam o seguinte, se a aceleração era igual a zero no movimento uniforme, eu tinha velocidade constante. Nesse caso, a minha aceleração vai ser diferente de zero, tá? O que vai acontecer? Se a minha aceleração for maior do que zero, eu vou estar acelerando esse camarada, ok? Se a minha aceleração for menor do que zero, eu vou estar, como a gente costuma dizer no cotidiano, freando esse cara. Estou no movimento retardado, perfeito? Então, o movimento uniformemente variado, ele vai acelerar ou vai retardar de uma maneira constante, perfeito? Percebam que a velocidade muda, porém muda de uma forma constante. Ela vai diminuindo constantemente ou aumentando constantemente, perfeito? Pessoal, temos algumas fórmulas com relação ao movimento uniformemente variado, tá? Essa parte da fórmula fica basicamente igual ao movimento uniforme. O problema é que agora temos que considerar a aceleração, tá? Como que a gente considera a aceleração? A gente soma essa fatia da aceleração com tempo ao quadrado dividido por 2, essa fórmula nos cursinhos da vida é conhecida como sorvetão. Você usa sorvete no MU, você usa sorvetão no MUV, perfeito? Pessoal, se você quiser, você pode decorar só a sorvetão. Porque é o seguinte, quando você colocar a aceleração igual a zero aqui, lá no seu MU, você vai zerar todo esse termo aqui e você vai ter a fórmula do MU. Perfeito? Pessoal, você pode descobrir também a velocidade final que o móvel atingiu a partir dessa outra fórmula aqui, velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Lembrando que a aceleração média vai ser constante, então vai ser a variação da velocidade pelo tempo e esse valor vai ser sempre constante. E tem uma maneira de você descobrir a velocidade sem ter o tempo do movimento. É a partir da equação de Torricelli. Quando você quer descobrir a velocidade, mas você não tem o tempo que esse movimento durou, você usa a equação de Torricelli. Na equação de Torricelli, o que você tem? Sua velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Tá? Existem vários exercícios onde não é dado o tempo do movimento e o estudante não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Agora ele sabe, usa Torricelli, perfeito? Então, olha só. Gráficos de movimento uniformemente variado. O espaço varia em relação ao tempo de uma maneira parabólica, tá? De uma maneira curvilínea, ok? Então você pode ter um movimento que é acelerado, você pode ter um movimento que é retardado e por aí vai. A velocidade, ela aumenta ou ela diminui em relação ao tempo, perfeito? A aceleração é sempre constante, ela pode ser maior do que zero ou, nesse caso aqui, menor do que zero, ok? Então, esses são os gráficos relacionados ao movimento uniformemente variado. Meus amados, assim como eu fiz um movimento uniforme, eu trouxe um videozinho para a gente dar uma olhada aqui no movimento uniformemente variado. Se eu estava com a velocidade constante no movimento uniforme, no movimento uniformemente variado, eu começo a aumentar essa velocidade, né? Esse objeto começa a aumentar a velocidade dele, e depois de um tempo, vocês vão perceber que eu programei ali, ó, para ir diminuindo a velocidade. Então, nesse momento aqui, eu paro o objeto, ele volta a ter um movimento acelerado, e com a velocidade constante no finalzinho do vídeo, o movimento volta a ser um movimento uniforme. Então, vamos entender bem cada parte aqui para a gente não se confundir. Nessa parte aqui, eu tenho um movimento uniforme. Tá? Então, nessa primeira parte aqui... Opa, perdão. Voltar aqui. É muita tecnologia, né, meus amados? Vocês têm que ver também que é muita tecnologia. Nessa primeira parte aqui, eu tenho um movimento uniforme. Tá? Velocidade está constante. Percebam bem. Eu vou aplicar uma força, vou aumentar a velocidade. Movimento acelerado. Estou aumentando a velocidade. Velocidade constante de novo. Movimento uniforme. Ok? Vou diminuir a velocidade. Movimento retardado. Parei o objeto. Voltei a aumentar a velocidade. Movimento acelerado. Movimento uniformemente variado. Velocidade constante novamente. Movimento uniforme. Perfeito? Então, toda vez que a velocidade variar, movimento uniformemente variado.
Toda vez que a velocidade se manter fixa, movimento uniforme. Perfeito? Meus amados, ficam as orientações de estudos para vocês, tá? Não esqueçam de estar com o livro em mãos durante a nossa live. Um forte abraço e até a próxima.